Beleza, gente. Então vamos falar agora da competência geral 4. Vamos aqui para a telinha. Vamos lá? Então, pessoal, nós vamos falar aí, né, da competência 4. Bom, você já sabe que competência é a mobilização de vários recursos, né, para resolver um problema. E a gente também já falou em outros vídeos que essa divisão das 10 competências, ela é meramente didática, até porque é impossível trabalhar e desenvolver uma competência sem mobilizar a outra, tá certo? O conhecimento sempre é mobilizado, né, quando a gente está num problema, mas também a gente mobiliza a, a questão da cultura. Né? A gente mobiliza a pesquisa, a gente mobiliza a ciência, a criatividade e a comunicação, né, que é aqui o foco central aqui da competência geral 4. Então não há como você estudar as competências de forma separadas, né? Essa divisão, como já foi dito, ela é meramente didática. E as competências aí, elas se interrelacionam aí a todo momento, né? A todo momento elas estão aí interrelacionando aí umas com as outras. E hoje agora a gente vai falar dessa competência 4 aí, que é a comunicação, que ela diz o seguinte, né? Utilizar, e é o foco dela também, que é utilizar diferentes linguagens, né, para expressar-se e compartilhar informações, experiências, ideias, sentimentos, né, e produzir sentido que levem ao entendimento mútuo. Né? Bom, utilizar diferentes linguagens verbal, oral, visual, motora, como por exemplo, né, a Libras, né, a escrita, né, a linguagem corporal, a linguagem visual, a sonora e também a digital, claro, né, bem como o conhecimento das linguagens artísticas, né, conhecimento dessas linguagens artísticas, matemáticas, né, científicas, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, além de produzir sentidos que levem a um entendimento mútuo, né? Que levem a um entendimento mútuo. Então, durante essa conversa toda aqui, a gente vai estar observando todos esses aspectos aqui das dimensões, das subdimensões, né? Então, fiquem bastante atentos aí para que a gente possa acompanhar. E eu também, do outro lado, fazer essa análise, né? Fazer a análise, será que está tudo ok? Né? É isso mesmo? Eu preciso acrescentar mais? É claro que a gente vai estar sempre acrescentando alguma coisa, né? Aqui, essa nossa conversa aqui é só para vocês entenderem de uma forma geral o que é as competências, né? E essa competência, ela nos traz um novo olhar, né? Ela nos traz um novo olhar, porque a escola sempre, ela sempre valorizou a linguagem oral, né? A linguagem oral e a escrita. E mais a escrita, né? A gente sabe disso, e mais a escrita. Ou seja, os grandes, tá aí, a gente vê aí que os grandes gênios, né, sempre foram na matemática, né, ou na língua portuguesa, né, os grandes escritores, os grandes artistas. Né. A escola sempre valorizou mais a linguagem escrita, né. E agora é a base, né, a PNCC, ela está dizendo para a gente que existem múltiplas linguagens, né, que a gente precisa fazer com que o aluno se desenvolva para aprender a se comunicar com pessoas, né, com as pessoas, com a linguagem corporal, né, e com a linguagem artística, com a linguagem musical, com a linguagem digital e transformar, né, transformar, por exemplo, a matemática numa linguagem, a geografia numa linguagem, como uma expressão daquilo que eu quero comunicar. Então,
Olha só que interessante, pessoal. Olha só que interessante. Que na comunicação a gente precisa agora pensar, né, nessa competência, né, geral 4 aqui. Está dizendo que a gente precisa pensar em desenvolver agora atividades. É isso que ela traz, é isso que essa competência traz, né? Essa reflexão para a gente, né? Que a gente precisa pensar em desenvolver atividades que possibilitem o aluno a se relacionar e a se comunicar com as pessoas de diversas formas. Tá? A gente observa a nossa relação aqui com a comunicação é de ampliar, tá? A nossa relação aqui, tratando de BNCC, tratando dessa competência geral, é de ampliar o nosso repertório de múltiplas linguagens. E aí você pode fazer muitas coisas para trabalhar essa comunicação. Olha só, se você trabalha, por exemplo, lá na educação infantil, que tal se você dizer para o seu aluno que ele vai ter que explicar, né? É, vai ter que explicar o que ele fez lá no final de semana, mas ele vai ter que explicar de uma forma que ele não vai poder usar a boca e nem a voz. Ele não vai poder usar a linguagem oral. Ele vai ter que fazer com gestos, ele vai ter que fazer com desenhos. Então vocês imaginam, olha só, é uma proposta, né? É uma situação que a gente coloca para que esse processo das múltiplas linguagens esteja inserida de fato aqui nessa competência geral 4. Né? A questão da escrita e da linguagem oral, ela precisa, né, não só ela ser utilizada, mas eu preciso atingir aí outras linguagens para que outras formas de linguagem para que meu aluno fique bem à vontade. Então, essa é uma atividade tranquila, né, onde ele vai ter que fazer, ele vai ter que falar como é que foi o final de semana dele, fazendo aí desenho, fazendo gestos, envolvendo toda a turma. Olha só que legal, fica bacana, tá? E aí, nesse desenvolvimento, nesse desenvolvimento aqui, dessa expressão de ideias aí, ele pode ir dando pistas, né? É uma forma da gente fazer com que esse aluno encontre e pense em outras possibilidades de se comunicar. E olha só, quando a gente fala em Libras, né? A gente falou aí que ele vai ter que fazer gesticulação e tal. Claro que a gente já pensa em uma outra forma de linguagem, tem as Libras aí. Quando a gente fala em Libras, né? Quando eu falo em outras linguagens, está dizendo que o mundo é plural. Opa, para aí, que não existe só a linguagem escrita, não existe só a linguagem oral, temos outras linguagens aí, temos múltiplas linguagens, e eu estou dizendo com tudo isso que nós estamos aí no mundo plural. Não é isso mesmo? Bom, está dizendo que há alunos que não escutam, né, esse significado aí das múltiplas linguagens, é isso. Ele está dizendo que no mundo nós temos alunos que não escutam, que não enxergam, e que nós temos, né, enquanto educadores, que nós temos que arrumar uma forma de levar para os alunos, né, e para que a gente possa nos comunicar com essas pessoas. Certo? Imagine eu aqui, se eu chegasse num lugar, né, eu sou um palestrante, eu chego, por exemplo, num lugar e me preparei para dar uma palestra comum, falando com todo mundo, né? Só que eu chego lá e a pessoa diz assim, né? O organizador diz assim: eu queria te dizer uma coisa, Gilvan. Eu queria te dizer que você não vai poder usar o microfone e nem a voz. Aí eu tomaria um susto, é claro, né? Eu tomaria um susto gigante. Eu teria que arrumar outras formas de me comunicar com aquelas pessoas que estavam lá, né? Com os meus slides que estavam prontos, com gestos. Eu faria outra estratégia. Eu teria que pensar numa outra estratégia. Né? O que meu cérebro faria? O que meu cérebro faria naquele momento? O meu cérebro teria que pensar em uma outra forma. E veja bem,
pensar numa outra forma rápida, né? Porque eu tenho que começar a palestra e foi naquele momento que eu recebi essa informação. Claro que isso não vai acontecer, né? Que as coisas são bem planejadas, tudo é bem planejado, mas imagine uma situação dessa, né? Aí você teria que pensar rapidamente, tá? Bom, e cada vez que a gente resolve um problema, a gente avança no estágio da inteligência. Imagina que a gente resolveu ali, naquele momento eu resolvi tudo ali, bacana, beleza. Então, imaginando, nós avançamos ali mais um estágio da inteligência. E também a gente sabe que há pessoas que são mais visuais. E olha só que interessante, né? A gente sabe que existem pessoas que são mais visuais, há outras pessoas que são mais auditivas, né? Há pessoas que são sinestésicas, que precisa tocar, né? Precisa tocar ali para compreender. Outras precisam ver, outras precisam ouvir. Bom, enfim, existe essa diversidade aí, né? Nós somos, como falamos aí, né? Múltiplos, né? Somos um mundo plural. Bom, a aprendizagem ela também está ligada ao desenvolvimento dessas múltiplas linguagens. A gente já viu isso. Então, imagina você, professor. Observe seus alunos, né? Tem alunos, por exemplo, se a gente for parar para fazer uma observação dessa, a gente vai ver alunos que se você mostrar só coisas visuais, ele não grava de jeito nenhum. Isso já aconteceu e acontece nas salas o tempo todo. Ele não grava de jeito nenhum. Mas tem aquele aluno que se você falar, só falar, ele também não presta atenção. Quantas vezes você chega lá na frente e diz: gente, semana que vem, vocês se preparem, né? Façam aqueles exercícios do caderno de atividade e tal. Aí você, na mesma semana, fala de novo: gente, só reforçando, próxima semana nós vamos trabalhar com isso. Aí, gente, chega na semana e vem um aluno lá, né? E diz assim, ele não leva o caderno resolvido. Aí você fala: ô fulano, por que você não trouxe o caderno resolvido? Ele responde: ué, você não falou nada? Acontece demais, né? Aí você diz assim: mas eu falei mais de 3 vezes, mais de 10 vezes. Isso não acontece com a gente direto, pessoal? Acontece. E ainda tem aquele que diz assim: pois eu não sabia. De jeito nenhum, professor. Aí é de arrebentar, né? Gente, aí a gente percebe que esse menino ele é visual. Ou seja, se você tivesse falado e colocado um aviso lá no quadro visual, ele se lembraria, né? Pode ter certeza que ele se lembraria. E aí, então por que eu estou trazendo esses elementos da aprendizagem? Né? Estou trazendo esses elementos da aprendizagem, mas a competência em si, ela diz que a gente tem que desenvolver essa competência oportunizando os alunos a apropriar-se dessas múltiplas linguagens, né? Justamente para que ele possa dar conta de se comunicar com as pessoas. Como é importante a linguagem corporal, a expressão do nosso corpo, né? A expressão do nosso rosto, que demonstra as nossas emoções, né? Quantas vezes você já, com a cara feia, não falou nada, nada, mas ofendeu alguém? Né? Quantas vezes isso aconteceu? Né? A pessoa disse assim: ele estava com a cara fechada para mim. Olha que a sua feição fala, né? O seu gesto, no seu rosto, ele fala. O seu corpo fala, né? Fala do seu interesse. Quando eu digo fala do seu interesse, já pensou se você entrasse na sala para falar, eu lá na palestra falando de BNCC, abrindo a boca o tempo todo, né? Bocejando ali, com a feição desanimada, todas as caras e bocas, né? Ela diz o quê? Ela diz que eu estou desanimado, né? Olha, eu já espreguicei, eu já bocejei. Então, o meu corpo, ele já expressou aí, olha, ele já expressou uma linguagem, né? E muitas vezes o aluno não sabe se expressar, né?
se expressar através de outras linguagens. Desculpa, gente. Que às vezes não seja aquela linguagem corporal e poucas vezes também a linguagem oral. Né? Ela precisa ser desenvolvida. Né? Então, vamos lá. A gente já viu lá no infantil que a gente pode dizer para o aluno, se eu tenho, por exemplo, se eu estou trabalhando com a turma lá na educação infantil, a gente pode dizer para o aluno que ele não pode usar a voz naquela atividade que ele vai desenvolver. Né? Lá no fundamental, que você vai dividir esses alunos, em grupos, para eles falarem de uma coisa que você esteja trabalhando. Né? Cada grupo vai organizar ali uma fala, ou organizar uma apresentação daquele assunto que você esteja trabalhando. E que cada grupo deverá trazer um conteúdo relativo àquela pesquisa daquele trabalho que você passou. Por exemplo, dos países, né? Eles pesquisaram os países, depois que você passou a atividade, a alimentação, a língua, pesquisaram o país de uma forma, né, vamos dizer assim, bem completa, a cultura. E eles terão que apresentar em linguagens diferentes. Aí você diz assim, olha, esse grupo aqui ele vai expressar os conhecimentos por meio do visual, né? Por meio do visual. Aí o outro, né? Aí ele tá, esse que vai apresentar por meio do visual, eles vão organizar o trabalho da melhor forma possível. Eles vão fazer fotos, slides. Esse outro grupo aqui, nessa divisão você diz, esse outro grupo aqui vai fazer por meio do teatro. Esse grupo aqui vai expressar por meio da música. E por aí vai. Então, de acordo com a quantidade de grupos que você divide a turma, cada um vai procurar uma linguagem para fazer essa apresentação. E aí, está dizendo também na competência que nós temos também a cultura digital, a linguagem digital, né? Tem a linguagem digital. Então, olha que sempre a tecnologia entrando aí, né, como ferramenta e como uma coisa que deve ser incorporada. Né? Então, ela não é só uma ferramenta, ela é o próprio uso que o aluno faz para desenvolver uma linguagem digital. Então, você imagina como seriam essas apresentações, né? Cada um apresentando de uma forma. Então, isso é oportunizar, né? Então, você oportunizar os alunos a terem contato aí com as diversas formas de comunicação nessa competência geral 4. Bom, então, esse grupo tal, de repente escolheu aí, sei lá, você disse que ele vai procurar apresentar de uma forma que eles se sintam bem à vontade, então eles podem se sobressair apresentando, procurando elementos. Né? A linguagem digital aí, ele vai ter que se apropriar, né? Valer-se aí do meio tecnológico para expressar isso. Cada grupo você dividiu, eles vão ter que pensar numa forma, né? Bom, é uma ótima atividade, isso é uma ótima atividade para que você possa desenvolver e desfocar o aluno com aquela apresentação, que ele acha que a apresentação é só chegar lá na frente, ler um texto, né, e apresentar. Né? Não, ele pode apresentar com múltiplas linguagens. Né? Essa forma de dividir a turma em grupo, vai lá para frente, ainda tem aquele que diz assim, ó, eu vou ficar com essa parte, o fulano vai ficar com essa outra parte, esse vai ficar com... Então, ele vai muito mais além dessa apresentação. Né? E lá, por exemplo, no ensino médio, o que se pode fazer com esses alunos? Né? Existem aí muitas possibilidades. A gente tem, por exemplo, aí a reforma do novo ensino médio, né, onde tem uns itinerários formativos. Que tal você fazer itinerários de dança, de música, de arte, de produção de vídeo, né? A fotografia, né?
para que o aluno aprenda a se relacionar com produção de vídeo e fotografia. E aí a gente sabe que ele precisa se relacionar, os alunos precisam estarem se relacionando até para se comunicar através dessas múltiplas linguagens que a gente viu. Quantas vezes a gente olha para uma foto e essa foto diz tanto, né? Por quê? Porque o fotógrafo conseguiu captar e passar para a gente aquilo que ele queria por meio de imagem, né? E isso foi desenvolvido. Então você pode fazer esse trabalho com os alunos para que eles possam ser levados e ser desafiados a se expressar por meio dessas múltiplas linguagens aí. Gente, basicamente é isso. Essa competência geral 4, né, ela trata desses diferentes, né, dessa utilização das diferentes linguagens, são as múltiplas linguagens que a gente viu aqui. Então lá ele vai ter a escuta aqui, a dimensão é a própria comunicação, a subdimensão são os instrumentos, elementos que eles vão precisar para se apropriar dessas múltiplas linguagens, que aí passa pelo campo da escuta, pelo campo da expressão, da discussão, do multiletramento, enfim, e por aí vai. Beleza, pessoal? Espero ter contribuído aí para tirar um pouco das dúvidas aí, principalmente daquelas pessoas que ainda tinham alguma dúvida sobre essa competência. Então, a gente vai parar por aqui e eu vejo vocês lá na competência geral 5, tá bom? Então, valeu e até lá, gente!